Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos analisar 3 volantes que o Atlético Paranaense poderia contratar para reforçar o seu meio de campo. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, dando sequência à nossa série de vídeos de scout aqui no canal Palavra do Atleticano, onde eu procuro no mercado de transferências, com as ferramentas que eu tenho à minha disposição, jogadores que eu entendo que poderiam reforçar e bem o elenco do Atlético Paranaense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira eu trouxe 3 opções de zagueiros que poderiam reforçar o Furacão. E na última quinta, um segundo vídeo dessa série, trouxe 3 opções para a lateral direita do rubro-negro. Sempre deixando claro que esse não é um vídeo de informação, o Atlético não negocia efetivamente a contratação de nenhum desses jogadores, pelo menos não até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho, são 4h42 da tarde. E, portanto, esse é um vídeo somente de entretenimento e que tem como objetivo apresentar alguns jogadores menos conhecidos ou relembrar alguns jogadores menos conhecidos que poderiam ser interessantes para o Atlético Paranaense na sequência da temporada. E o primeiro nome que eu escolhi para a nossa lista de hoje é do volante Fernando Constanza. Formado pelas categorias de base do Botafogo, ele defendeu o Lille B por empréstimo no futebol francês durante o seu período no estádio Nilton Santos, vestiu a camisa do Sheriff no futebol da Moldávia e desde o início da temporada 2022-2023 defende as cores do Krylia Sovetov na Premier League russa. Um segundo nome que eu estou trazendo no vídeo de hoje é de Matheus Jussa, que é formado pelas categorias de base da Portuguesa e defendeu o Vasco da Gama, Bom Sucesso, o Botafogo de Ribeirão Preto, São Bernardo e se destacou defendendo o Oeste antes de ser contratado por empréstimo pelo Internacional. Depois de uma única temporada no Beira-Rio, ele defendeu o Fortaleza, primeiro por empréstimo e posteriormente em definitivo, e durante o seu período na Arena Castelão, vestiu por empréstimo as camisas do Qatar Sports Clube, no futebol do Qatar, e do Cruzeiro, antes de se transferir para o Xangai Port, no futebol da China. E o terceiro e último nome da nossa lista de hoje é de Guilherme Madruga, formado pelas categorias de base do Desportivo Brasil, defendeu por empréstimo as cores de Catanduva e Botafogo de Ribeirão Preto e se destacou a ponto de ser contratado pelo Cuiabá, o clube cujas cores ele defendeu entre as temporadas 2024 e 2025. No início da temporada 2025, ele se transferiu para o Shandong Taishan no futebol da China e, portanto, apresentadas as nossas 3 opções, a gente vai dar uma olhada no que cada um foi capaz de produzir recentemente. Chegando então com a estatística já na tela, para que nós possamos dar uma olhada no que cada um deles tem produzido pelas suas respectivas equipes, sempre destacando que o Guilherme Madruga não é mais jogador do Cuiabá. Eu não consegui encontrar uma foto dessas de perfil do jogador com a camisa do Shandong Taishan e por esse motivo estou usando uma foto um pouquinho mais antiga. As estatísticas que nós vamos trabalhar são da temporada 2024-2025 da Premier League russa e da temporada 2025 da Chinese Super League, tá? Como vocês podem perceber, todos eles têm jogado, sendo que o Fernando Constanza é que tem os maiores números, porque efetivamente a Premier League russa começa na metade de cada ano, então a atual temporada começou na metade de 2024, e Matheus Jussa e Guilherme Madruga jogando no futebol chinês tem a temporada iniciando em fevereiro, por isso eles têm menos partidas, mas todos eles têm jogado. Quem mais disputou partidas por essa questão que eu acabei de mencionar foi o Fernando Constanza, 21 partidas, 19 como titular. Também é quem tem a maior minutagem, com 1.689, mas a maior média de minutos por partida é de Matheus Jussa, que jogou os 90 minutos em todos os jogos em que foi acionado. Tá? Em termos de participações em gols, destaque por Fernando Constanza, com 1 gol e 3 assistências. Matheus Jussa tem 1 gol marcado e Guilherme Madruga tem 2. Falando de capacidade de participação com a bola, são 3 jogadores que participam bastante do jogo. Como vocês podem perceber, todos eles com mais de 60 ações com bola por 90 minutos. Agora, quando se fala de passe, quem tem se destacado é o Matheus Jussa, com 52,5% e 88% de precisão. Seguido aí, mais ou menos de perto, pelo Fernando Constanza, com 46,2% passes completados por 90 minutos e 86% de precisão. Falando de lançamentos longos, destaque para o Fernando Constanza com 2,59% de precisão por 90 minutos, seguido bem de perto pelo Matheus Jussa, que tem 1,8 por 90 minutos com os mesmos 59% de precisão.
E destaque também para o número de lançamentos longos que o Guilherme Madruga completa, são 2,6. Em termos de passes decisivos, que são passes que geram finalização, aí quem leva vantagem é o Guilherme Madruga, com 1,3 passes decisivos por 90 minutos e criando 3 grandes oportunidades para os seus companheiros, sendo que tanto Fernando Constança quanto Matheus Jussa têm números inferiores em passes decisivos e geraram somente 2 grandes oportunidades para os seus companheiros. Dando continuidade à nossa análise, vamos falar então de números defensivos, que para um volante marcador talvez seja realmente aquilo que o Atlético mais precisa desses jogadores, e aí a gente tem um destaque muito evidente para o Fernando Constanza, que fica 0,1 atrás do Guilherme Madruga em termos de desarmes por 90 minutos com 3,4, mas é quem mais completa interceptações com 1,5 por 90 minutos, é quem mais consegue rebatidas por 90 minutos com 1,7 e quem menos sofre dribles por 90 minutos com 0,8, além de ter bons números em duelos físicos, tá, gente? O Guilherme Constanza completa 5,4 conquista 5,4 duelos terrestres por 90 minutos com 57% de eficiência e 1,6 duelos aéreos por 90 minutos com 56% de eficiência. Quem chama mais atenção nesse quesito físico é o Guilherme Madruga, que é quem mais vence duelos, com 7,3 duelos terrestres e 3,1 duelos aéreos por 90 minutos, ambos com mais de 60% de eficiência em cada um desses quesitos. O Matheus Jussa fica um pouquinho atrás, é um jogador fisicamente realmente menos forte, mas eu acho que é importante a gente pontuar que no futebol russo, o nível de enfrentamento físico que o Guilherme Constanza enfrenta é bem maior do que o Guilherme Madruga e por isso talvez esses números não reflitam bem o que cada um deles realmente consegue produzir. Qual é o demérito do Fernando Constanza? É um jogador disciplinarmente complicado, recebe muitos cartões e inclusive alguns cartões vermelhos nessa temporada. Precisa controlar um pouquinho mais a cabeça para poder ser um jogador aí mais útil para quem quer que seja o clube que o empregue, seja o Krylia Sovetov ou quem quer que venha a contratá-lo no futuro. É um jogador que precisa se acalmar um pouco. O Guilherme Madruga e o Matheus Jussa, por sua vez, são jogadores que recebem um número até relativamente alto de cartões amarelos, mas não têm sido expulsos e, portanto, não são aí uma grande preocupação. Voltando então para a tela cheia, pessoal, para arrematar o vídeo de hoje, fazendo uma análise definitiva sobre esses jogadores. Quem mais me agrada é o Fernando Constanza, volante do Krylia Sovetov, do futebol russo. Porém, é um jogador que tem problemas disciplinares que ele precisaria melhorar, e além disso, seria quem mais exigiria investimento econômico por parte do Atlético, porque ele tem contrato na Rússia até 2028, salvo melhor informação, e além disso tudo, o fato dele receber salário em euro certamente exigiria do Atlético um salário muito mais próximo daquilo que o clube estaria disposto a pagar em termos de limite financeiro. Não sendo possível contratar o Fernando Constanza por qualquer que seja o motivo, eu passaria para o Guilherme Madruga. Eu acho que é um jogador mais jovem, com potencial técnico mais alto, fisicamente mais forte do que o Matheus Jussa e que tem tido um bom início de passagem lá no futebol da China. A grande dificuldade é que ele chegou no clube chinês há pouquíssimo tempo, e tem sido aproveitado. Certamente o Atlético precisaria desembolsar uma certa quantia para trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. E depois, por último, mas não significa que não seja um bom jogador para a Série B, o Matheus Jussa é um jogador mais defensivamente muito sólido e experiente, que poderia ajudar o Atlético bastante num cenário de Série B de Campeonato Brasileiro, especialmente quando comparado àquilo que tem feito o Raul, né? E talvez até o Falcão, embora o Falcão não tenha me desagradado nas últimas partidas. Então tá aí, gente, 3 opções de volantes que o Atlético poderia contratar, que fogem desses nomes que estão sempre circulando aqui pelo futebol brasileiro e que eu entendo que teria um nível suficiente para ajudar o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A eu tenho as minhas dúvidas, acho que talvez o Fernando Constanza conseguiria se adaptar numa Série A. Matheus Jussa e Guilherme Madruga, eu já tenho aqui as minhas dúvidas se realmente conseguiriam ser úteis nesse cenário mais competitivo. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam dos nomes que foram trazidos no vídeo de hoje. Deixem também a opinião de vocês nos comentários se vocês gostam desses vídeos, eu ainda não consegui identificar, porque às vezes eles funcionam bem, às vezes eles não funcionam bem, às vezes não é o interesse do público. Então deixem a opinião de vocês aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano. O objetivo em 2025 é chegar aos 5.000 inscritos, e se isso acontecer, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético Paranaense para um inscrito aqui do canal. Fica aqui a minha promessa. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.